Ah, eu vou começar fazendo uma pergunta que não é uma propaganda, porque eu não estou ganhando nada para isso, embora você vai saber do que eu estou dizendo, mas, bom, vamos lá. O que faz você feliz? Essa é uma pergunta importante no mundo que nós vivemos, porque cada vez mais vivemos num mundo voltado para a nossa satisfação pessoal. Mesmo que, para nos satisfazer, a gente tenha que acabar com o outro, ou então passar por cima das necessidades que o outro tem. No mundo individualista como o nosso, é importante, é muito importante o que faz você feliz. Mesmo que você esteja vivendo a sua felicidade do lado de alguém passando as mais terríveis necessidades e necessidades básicas. É muito possível que você tenha, no mundo que nós vivemos, uma profunda sensação de felicidade, uma sensação que talvez complete o nosso coração, do lado de alguém, por exemplo, morrendo de fome. É muito possível, porque no mundo que nós vivemos, nós somos ensinados a olhar para nós mesmos, a buscar o que faz a gente feliz e não buscar de forma alguma o bem comum, o que faz o próximo feliz, o que vai abençoar o próximo. Uma outra pergunta, eu queria fazer uma pergunta para você, mas é claro, eu não quero que você responda. Eu gostaria que você pensasse. Quais são essas coisas que fazem você feliz? Ou seja, o que você precisa de verdade para sentir-se bem? Sabe aquelas coisas que fazem o seu dia melhor? Pode ser uma série de coisas. Deixa eu citar um exemplo. Por exemplo, no Brasil e na cultura brasileira, o futebol acaba sendo dessas válvulas de escape de felicidade. De uma tal forma que muitas pessoas em nosso país, por causa da cultura do futebol, organizam a agenda em torno do futebol. Então, o dia é organizado de acordo com o horário do jogo. E aí, a felicidade ou a sensação de felicidade vai depender, inclusive, do resultado do jogo. Se o time dele ganha, ele fica muito bem. Se o time dele perde, ele fica muito mal. Então, veja, é uma necessidade que aquela pessoa tem e coloca a necessidade de sentir-se bem, talvez, no futebol. Veja, eu não estou dizendo nem de longe, que futebol é pecado. Não estou dizendo isso. Também não estou dizendo que torcer por um time é pecado. Eu torço por um time, eu assisto futebol, mas eu estou dizendo daquela necessidade que nós temos de algumas coisas que, em tese, vão dar um pouco de sentido para a nossa existência. Então, sei lá, o que outras pessoas podem, né, precisar para fazer com que o dia seja feliz? Ela precisa, talvez, ir bem no seu trabalho, porque é o trabalho que, em tese, dá para ela uma certa dignidade ou então uma consciência de ser melhor do que uma pessoa que não consegue ir tão bem no trabalho. Há diversos fatores que eu gostaria que você pensasse. O que é que você precisa para fazer o seu dia render? Ou então, aquelas coisas que você pensa assim, se eu não fizer isso no dia, o meu dia não vai. Olha, tem gente que diz, por exemplo, sei lá, tem gente que diz, eu preciso de café, porque sem café meu dia não é nada. Sem café eu não sou ninguém. Outros precisam, sei lá, de Coca-Cola para que o dia seja bom. Outros precisam de cerveja. Alguns precisam de uísque. Outros precisam de cachaça e outros precisam de cocaína. Estou colocando tudo no mesmo bolo de propósito para dizer que quando você precisa de alguma coisa para que aquilo dê sentido à sua vida, você está fazendo um péssimo uso das coisas. Estou dizendo isso, e para explicar por que eu estou dizendo isso, eu vou já rapidamente para o primeiro texto da Bíblia que nós vamos usar, porque o tema da mensagem de hoje é somente Cristo. Nós estamos falando sobre os 500 anos da Reforma Protestante, e a gente precisa analisar esse somente Cristo, não a partir apenas, e dizer apenas parece complicado, apenas na perspectiva da salvação eterna, ou seja, somente Cristo é que vai nos levar para o céu, então a gente vai levando a vida aqui do jeito que dá, do jeito que a gente aguenta, vai segurando as pontas, vai fazendo o que faz a gente feliz,
Porque vai chegar um dia em que Deus, então, vai nos levar para morar com Ele no céu, seja através da volta de Jesus, seja através da nossa morte, não sei. Eu gostaria que nós pensássemos numa outra perspectiva importante que tem a ver com a forma como nós construímos a nossa vida agora, a partir da informação de que somente Cristo é o nosso caminho para Deus. E o quanto isso tem que mudar, não a forma como nós apenas aguardamos a vida após a morte, mas o quanto nós, como cristãos, vivemos agora. Eu vou para o texto de Gênesis 3, que é conhecido, mas eu vou para uma parte que nós falamos e conversamos poucas vezes sobre ele. Em Gênesis 3, lembre-se, essa é a parte final, a parte que nós vamos ver, é a parte final do capítulo em que o pecado entra na história. O pecado não tem a ver, a gente precisa lembrar, não tem a ver com aquelas coisas que você vai fazendo apenas e, sei lá, eu cometi o pecado da gula, então, como eu cometi o pecado da gula, talvez Deus esteja bravo comigo. Ou então eu menti para alguém, então Deus esteja bravo comigo. Não, o pecado não tem apenas essa característica. Porque em Gênesis 3, a Bíblia diz que o pecado é algo extremamente ruim e mortal, porque é um rompimento nosso com Deus. Deus tinha criado o ser humano para viver no paraíso, de acordo com o que ele estabeleceu. E o ser humano, então, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia dito para não comer, assume para si o seguinte: eu vou viver do meu jeito. Eu, Deus, não quero viver do jeito do Senhor. Eu quero viver do meu jeito. Então eu estou voltando as costas para o Senhor para viver por minha conta e risco. Deus já havia dito que se o ser humano fizesse isso, ia dar em morte. E não deu outra, e nós hoje colhemos os frutos da morte que tem a ver com o pecado que está em nós desde Gênesis 3. No entanto, no final do capítulo, veja que interessante o que Deus diz a respeito do ser humano. Do versículo 22 ao versículo 24 está escrito assim: então, disse o Senhor Deus, agora o homem, o ser humano, tornou-se um de nós, conhecendo o bem e o mal. Deus está dizendo, olha, aconteceu uma desgraça, porque até agora o ser humano conhecia apenas aquilo que era bom. Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora ele conhece o mal também. Não se deve, pois, ou então, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Porque no jardim do Éden, no paraíso, havia duas árvores muito importantes. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus tinha dito, não coma, porque comer significa romper comigo. Mas tinha também a árvore da vida, que era a garantia de vida eterna. O ser humano, burro como só o ser humano poderia ser, foi lá e comeu da árvore errada. E aí Deus diz, agora se essa desgraça comer da árvore da vida, ele vai perpetuar esse lance de pecado para sempre. Então a gente precisa dar um jeito do ser humano não comer da árvore da vida na condição que ele está. Por isso, o que Deus fez? Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. O que basicamente acontece aqui é, Deus expulsa o ser humano do paraíso e impede que ele tenha acesso à árvore da vida. Muitos estudiosos da poesia bíblica, você tem que lembrar que o livro de Gênesis é escrito numa linguagem poética, e principalmente os seus primeiros capítulos, quando a Bíblia diz que Deus coloca a leste do jardim um anjo com uma espada flamejante, ou numa outra linguagem, uma espada de fogo, alguns estudiosos da poesia bíblica vão dizer que o que Deus está dizendo aqui é que ele tacou fogo no jardim. Ele pegou o jardim do Éden e tacou fogo e fez virar cinza para que o ser humano não voltasse mais para lá, dizendo, você fez a opção de viver por sua conta e risco. A minha opção para você era o jardim, era o paraíso. Então, já que você quer viver por sua conta e risco, eu taco fogo no jardim, vai viver segundo a sua própria vontade. Então, alguns vão dizer que é basicamente isso que está acontecendo. Ou seja, está estabelecida uma grande desgraça. Por quê? Porque a partir desse momento, e esse é o mais grave, o ser humano não tem acesso à árvore da vida. Lembre-se que essa árvore da vida vai reaparecer lá em Apocalipse, quando a Bíblia diz que na Nova Jerusalém, a cidade eterna, a cidade santa, todos nós moraremos com o nosso Deus, e na avenida principal da cidade estará lá
a árvore da vida, e todo mês ela vai frutificar, e todos que comerem dos seus frutos e das suas folhas serão curados, e a árvore servirá para a cura das nações. Ou seja, basicamente o que a Bíblia está dizendo é: Deus tira do jardim do Éden a árvore da vida, taca fogo na coisa toda, mas guarda a árvore da vida, essa árvore, para uma outra realidade, uma outra possibilidade. No entanto, não se esqueça, nós, por nós mesmos, de acordo com a nossa humanidade, estamos impedidos por Deus de ter por nós mesmos acesso à árvore da vida. Aparentemente, o ser humano, de alguma forma, consciente ou inconsciente, tem isso dentro do peito. Porque a própria Bíblia diz que Deus colocou no coração do ser humano o anseio pela eternidade. É como se o ser humano já nascesse com o desejo pela árvore da vida, mas com a consciência inconsciente de que a gente não vai conseguir chegar até ela, porque o caminho está fechado, e isso aconteceu lá em Gênesis 3. Então o que acontece? O ser humano começa, a partir dessa nova realidade, a construir uma série de paraísos para si mesmo. Uma série de paraíso cover. Ou, sei lá, como é que chama aquele... Agora tem um negócio aí dessas novas gerações, eu já estou ficando velho, que o pessoal se veste dos personagens, como é que chama? Os crossplays. Os cross... É isso aí que vocês estão falando. É isso aí mesmo. Que basicamente é o encontro de gente que se veste da nova versão de Capitão América e fica um olhando para o outro. Basicamente, acho que mais ou menos isso, pelo que eu entendi. Bom, mas voltando ao assunto, se você está assistindo e não sabe o que é isso, digita no Google. Isso aí. Bom, a gente vai ter que colocar talvez uma legenda, né, embaixo, assim. Ele quis dizer... Não, o pessoal que está assistindo, sabe? E se você não está assistindo, você grita aí pro seu neto: Neto, vem aqui para ajudar a avó. Bom, voltando. E a gente fica, então, tentando reconstruir paraísos para nós. Pintando paraísos para substituir o paraíso perdido lá em Gênesis 3. E é por isso que faz muito sentido a gente pensar na frase: o que faz você feliz? Porque, sim, os marqueteiros de plantão sabem que o ser humano está desesperadamente correndo atrás do que o faz feliz. Porque o ser humano tem essa necessidade dentro dele, tem essa angústia dentro dele, e ele começa a procurar isso de maneira desesperada. No entanto, a informação bíblica é: o caminho em Gênesis 3 para o paraíso está completamente perdido. Se nós parássemos aqui nessa informação, e infelizmente essa é a informação que, consciente ou inconscientemente, muita gente tem, a gente começa a pensar em muitas coisas que nós vemos acontecer em nossa sociedade e começa a compreender o porquê isso acontece. Talvez a gente não concorde com o que acontece, mas compreenda o porquê acontece. Se é verdade que nós perdemos o paraíso, não temos como voltar para ele, então, se você perde algo muito importante, que você gosta muito, uma das coisas que você tem que pensar seriamente é no anestésico para a alma. Seria muito importante que seres humanos conseguissem anestesiar a alma para tentar, pelo menos, esquecer, por um curto período de tempo, aquilo que nós perdemos, o paraíso para o qual nós não temos mais acesso. E é por isso que o ser humano pode fazer isso através de droga, álcool, qualquer outra coisa. Veja, eu estou falando de todas as coisas que nós usamos, pode ser comida, de todas as coisas que nós usamos para tentar recuperar algo irrecuperável nas coisas. Seres humanos tentam pintar paraísos para si mesmos como consequência de um paraíso que nós perdemos por causa do pecado. E é como se nós estivéssemos constantemente, todo dia, atirando no alvo errado. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque eu quero que você volte para casa e pense assim: poxa, todas as coisas que aparentemente trazem um pouco de prazer para mim são em si pecaminosas. Não, porque não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você precisa dessas coisas
para ter uma sensação que, em tese, só Jesus pode dar, então você está transformando essas coisas em ídolos. E essas coisas precisam ser, algumas, totalmente eliminadas e outras colocadas nos seus devidos lugares. Um exemplo claro disso é como nós, inclusive cristãos, lidamos com dinheiro. É por isso que não nos assusta que nas cartas que Paulo escreve, que Pedro escreve, eles falam muito contra a avareza. E são cartas escritas a cristãos. É por isso que Jesus, no Sermão do Monte, falando aos seus seguidores, ele os adverte contra Mamon, que é a personificação do Deus dinheiro. E ele diz, vocês não podem servir a Deus e a dinheiro. Jesus está dizendo, vocês têm a tendência de ter um apego às coisas muito grande, porque vocês tentam pegar essas coisas, e principalmente dinheiro, e comprar aquilo que vocês perderam lá em Gênesis 3. Mas o que vocês perderam em Gênesis 3, vocês não têm como recuperar através do dinheiro. Através de poder, através de fama, através de sexo, através de qualquer coisa. É por isso que quando nós vamos para Atos capítulo 4, num discurso que Pedro está fazendo em defesa dele mesmo, porque ele tinha curado um enfermo, e ele tinha curado em nome de Jesus. E aí, as autoridades religiosas contra Jesus ficaram com medo porque disseram assim, se esses caras continuarem curando gente em nome de Jesus, esse Jesus vai ficar muito famoso. Então eles mandaram prender Pedro, daí eles tiram Pedro da cadeia depois de uma noite que ele passa ali, e vão interrogar Pedro dizendo assim, por que vocês estão fazendo isso? Aí Pedro então fala sobre Jesus, ele prega sobre Jesus, e em Atos capítulo 4, versículo 12, ele traz uma expressão que ficou muito conhecida por cristãos no decorrer dos tempos. Pedro diz assim, Atos 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. E ele está falando de Jesus. Pois, debaixo do céu, onde estão todas essas coisas, as quais nos apegamos, tentando criar o nosso paraíso particular e dando importância às coisas, importância maior do que elas de verdade têm, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O que Pedro está dizendo é uma expressão clássica do cristianismo que diz, a única possibilidade de salvação e a única possibilidade de retorno para a árvore da vida é Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus elimina a nossa volta para o Éden, mas ele não para por aí. Ele envia o seu filho para viver uma vida perfeita em nosso lugar. Ele é o nosso substituto diante de Deus. E ele, segundo o próprio Jesus estabelece nos evangelhos, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso que quando nós falamos de alguns pontos da reforma, nós precisamos falar de que, sim, somente Cristo. Nunca Cristo e mais alguma coisa. Isso é importante porque, gente, e eu vou falar da Igreja Evangélica Brasileira, porque eu faço parte da Igreja Evangélica Brasileira, mesmo que eu não goste do nome evangélico pelo que fizeram com o nome. Mas o fato de terem estragado o nome não tira a legitimidade do nome. Mas quando nós falamos de Igreja Evangélica Brasileira, nós estamos cada vez mais carentes de compreender que somente Cristo é suficiente para qualquer coisa a respeito da nossa vida, porque a Igreja Evangélica Brasileira tem se tornado craque em Cristo e mais alguma coisa. Então é sempre Cristo e um óleo ungido, é sempre Cristo e um sal grosso, é sempre Cristo e uma vassoura ungida, é sempre Cristo e a necessidade de participar das atividades como parte fundamental do processo da salvação. É sempre Cristo junto com alguma outra coisa que você tem que fazer para garantir a bênção de Deus. Porque veja, quando nós perdemos o acesso ao Jardim do Éden, nós não perdemos o acesso apenas à árvore da vida. A gente perdeu acesso a tudo que estava lá. A gente perdeu acesso a cada árvore que estava no jardim, a cada rio do jardim, a cada folha do jardim. Nós perdemos acesso a cada parte do terreno do jardim. Então nós não apenas vivemos a vida tentando recuperar por nós mesmos o caminho de volta para a árvore da vida,
como tentamos recuperar por nós mesmos o acesso às benesses e às benfeitorias do jardim. Então talvez a gente pense assim, não, eu sei que para a árvore da vida, para conseguir o acesso à árvore da vida, somente Cristo. Mas será que para conseguir o acesso a alguma árvore, alguma plantinha que tiver no caminho, eu não tenho que fazer alguma coisa a mais, dar algum passo a mais, comprar alguma bênção aqui, comprar alguma bênção ali? Quantas vezes, no meio da igreja evangélica brasileira, você a não fazer parte de alguns processos que as pessoas diziam que você tem que fazer parte, elas diziam assim, mas depois você vai querer ser abençoado como? Como se a bênção de Deus estivesse necessariamente atrelada a alguma coisa que nós fazemos. E sempre que nós estabelecemos isso, nós estamos dizendo, é Cristo e mais alguma coisa. Mas um dos pilares fundamentais da reforma protestante diz, não, é somente Cristo. E o que nós recebemos além da árvore da vida, e dizer recebemos além da árvore da vida pode parecer estranho, porque sim, a árvore da vida deve ser suficiente, e qualquer coisa que nós recebamos além disso é um prêmio, é graça, é algo que Deus dá para nós porque tem misericórdia de nós. E nós precisamos aprender a ter um coração grato e reconhecer, Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor não deixou a história como estava. Porque o Senhor muito bem poderia deixar a história como estava e mandar todo mundo para o inferno. Mas o Senhor é gracioso, o Senhor nos ama. E através de Cristo, todos nós temos agora a possibilidade de acesso à vida eterna. No entanto, se isso é verdade, eu quero voltar para algo que eu disse no começo, isso não pode mudar apenas a nossa esperança no mundo que há de vir. Se é verdade que Deus fez tudo isso, e se é verdade que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, como está escrito em João 3,16, cristãos que compreendem o somente Cristo não vão conseguir viver o somente eu mesmo. Que funciona assim, é somente Cristo, Ele me salvou, Ele vai me levar para o céu, e que o resto morra, que eu não estou nem aí. Como se Cristo fosse um passaporte que garante a nossa entrada no céu, e a vida que a gente vai vivendo aqui é apenas esperar o privilégio de ter acesso à árvore da vida. Não, porque a Bíblia diz que toda a ação de Deus no ser humano está atrelado a algo que o ser humano precisa fazer no outro. É sempre algo, e nós falamos muito sobre isso semana passada, é sempre algo que Deus faz em nós, pensando no que Ele vai fazer através de nós. É sempre algo que Deus faz em nosso coração, pensando em quanto vai atingir outro coração. E eu não estou falando, e é necessário que a gente deixe isso muito claro, eu não estou falando apenas de atitudes ditas espirituais. Eu estou falando de ações efetivas para o bem do próximo. Cristãos precisam compreender que são igreja no meio de uma cidade para abençoar a cidade. Cristãos precisam compreender que são igreja e estão instalados num bairro para abençoar aquele bairro, para abençoar aquela rua, para abençoar a vizinhança. É por isso que é muito estranho, quando nós vemos o cristianismo se transformando num gueto. Cristãos que só se relacionam com cristãos que só fazem o bem para os irmãos da fé, cristãos que só conseguem se relacionar de maneira minimamente educada com aqueles que pensam igual. Não! Quando nós olhamos para somente Cristo, nós encarnamos o ministério de Jesus. Nós encarnamos não apenas a pregação de Jesus, mas a prática de Jesus. O poder do Espírito que possibilita que nós vivamos numa sociedade como a nossa de maneira completamente diferente. O somente Cristo não pode ser traduzido para nós, igreja, como somente Cristo é o nosso passaporte para o céu. Não, somente Cristo é a possibilidade de voltarmos a viver para a glória de Deus, como Deus estabeleceu que deveria ser, nos abençoando e através de nós abençoando a vida de outras pessoas. Isso significa que quando nós compreendemos o somente Cristo, nós precisamos compreender que Deus muda a nossa agenda. E eu tenho dito, e eu falei isso várias vezes aqui na igreja, embora faça algum tempo que eu não fale sobre isso, uma das coisas que talvez estabeleça de maneira muito importante o quanto nós compreendemos isso é a nossa agenda telefônica.
E uma das agendas telefônicas cristãs mais demoníacas é aquela que tem 90% de crente nos seus contatos. E se você tem só crente para convidar para comer uma pizza, para convidar para conversar, para convidar para bater um papo, ou para abençoar a vida daquela pessoa, a sua agenda tornou-se demoníaca, porque o diabo está tirando de você a possibilidade de ser bênção na vida de pessoas que precisam de Cristo, tanto quanto nós precisamos todos os dias. Quando nós compreendemos o somente Cristo, nós compreendemos de verdade, de maneira definitiva, o quanto Deus quer nos usar. E, gente, é só olhar para o mundo que nós vivemos. Estava vendo na internet uma discussão, e a discussão era assim. Vou resumir a discussão. A discussão era a questão dos ricos e dos pobres. Teve um cara que falou uma frase, e aí alguém colocou a frase de um cara num congresso que aconteceu semana passada. E esse cara dizia mais ou menos assim: olha, uma das coisas que Deus quer de nós, ricos, é que a gente aprenda a repartir, compartilhar. Aí isso deu uma desgraceira de discussão, porque o pessoal dizia assim: não, mas o pobre não precisa do que você vai compartilhar, o pobre precisa do evangelho. E aí ficaram discutindo, um monte de discussão, se o pobre precisa do evangelho ou se ele precisa de comida. Eu vou dizer algumas coisas aqui que talvez vai fazer com que os comentários venham para o nosso lado, mas algumas coisas precisam ser ditas. Eu creio que ricos e pobres precisam do evangelho. Porque ricos e pobres estão, por si só, expulsos do paraíso. Então o cara que ganha 1 milhão por mês precisa do evangelho. E o cara que não ganha nada e fica sempre devendo mais porque não ganha nada e precisa saciar a sua fome e a sua sede, também precisa do evangelho. Para nós, isso é um ponto fundamental. Todos precisam do evangelho. A gente sabe disso. Agora, há alguns textos da Bíblia, como Tiago, que dizem assim: é difícil a cabeça pensar a partir do estômago vazio. Porque quando o estômago está muito vazio, o estômago ronca mais alto do que o ouvido pode ouvir. É por isso que Tiago, muito incompreendido, inclusive por grandes teólogos já na história do cristianismo, diz: você precisa, através da sua fé, exercitar as suas obras. Então, você quer pregar o evangelho para quem você está notando que está morrendo de fome? Faz o seguinte: paga uma boa comida para ele, senta a conversar com ele, diante de um bom prato de comida, um bom lanche, e aí vocês vão ter muito mais facilidade para falar sobre o amor e o amor de Deus, que coloca lanche no prato de quem tem como pagar e de quem não tem como pagar. E as conversas espirituais sempre são muito mais espirituais a partir de atos de bondade. A gente não está dizendo que o pobre precisa mais de um prato de comida, ou um faminto precisa mais de um prato de comida do que de Jesus. A gente não está dizendo isso. Nós estamos dizendo isso, que às vezes a oportunidade que Deus nos dá de apresentar Jesus para uma pessoa passa invariavelmente por pratos de comida. E a gente precisa compreender isso. A gente precisa compreender por que Deus dá para a gente o que Ele dá. Inclusive o dinheiro que a gente tem. E nós precisamos compreender como nós cristãos precisamos definitivamente aprender a sermos generosos. Porque, gente, se há uma coisa que a nossa sociedade tem ensinado para a gente é egoísmo. O que faz você feliz. E se algo não faz você feliz, o que a nossa sociedade diz? Elimine. E aí o que a igreja tem feito? Nós temos feito o que é muito natural fazer quando nós temos contato com mazelas sociais.
A gente não tem como eliminar. A gente até gostaria. Só que a gente não quer eliminar da forma como a Bíblia ensina. A gente, se pudesse, eliminaria escondendo esse pessoal lá no fim do mundo. Mas como esse pessoal às vezes teme não ficar no fim do mundo ou na periferia, que é o lugar que a gente gostaria que eles ficassem, então a gente simplesmente faz uma outra forma. A gente finge que não vê. E fingindo que não vê, a gente os coloca na periferia do nosso coração. Isso não é cristianismo. Estou dizendo isso porque quando nós pensamos somente Cristo, o somente Cristo muda tudo. Porque muda a nossa compreensão daqueles que têm acesso à árvore da vida e muda a nossa compreensão daqueles que têm acesso ao paraíso em si. E se nós, como igreja, vamos viver como o reino de Deus, tentando restabelecer os princípios do reino de Deus, nós precisamos fazer isso de maneira plena, de maneira completa. Não apenas aquilo que convém. Agora, dizendo isso, é claro que isso faz com que a gente fique meio atrelado a algumas coisas que talvez a gente não gostaria. Porque isso mexe com algumas coisas que a gente não gostaria que mexesse. Mas não é assim que Cristo faz. O que eu gostaria de dizer nessa mensagem, e eu espero que você esteja compreendendo isso, é que o somente Cristo não pode ser usado como desculpa para a gente ficar vivendo aqui como se nada estivesse acontecendo enquanto a gente aguarda Jesus voltar. Porque esse não é o chamado de Jesus para a igreja dele. Não é. Isso nos faz compreender, se isso é verdade, que Cristo é suficiente para trazer a nós, como igreja, a satisfação apenas nele. E quando nós temos a satisfação apenas em Jesus, nós temos inclusive mais dificuldade para abrir mão daquelas coisas que eram necessárias para trazer satisfação para a gente. Pensa um pouco na sua agenda. Não agora na sua agenda de telefone. Pensa na sua agenda e nas coisas que você gosta de fazer. Sei lá, quem aqui gosta de série? Gosta de ser Netflix. Netflix é legal. Netflix é uma coisa que provavelmente não está na Bíblia, mas foi ali Deus que inventou aquilo. E eu não sei qual série você gosta aí. Né? Eu sou das antigas. Tem umas séries aí que não são muito lá. Porque se eu falar séries aqui, o pessoal vai ficar xingando, falando que a série não é... essa série não é cristã. Você tem crise com série aparentemente não cristã? Tem lá os 10 Mandamentos da Record, você consegue achar aí no YouTube, dá para assistir tudo aí, dá pra, várias vezes, dá para assistir um monte de vezes, sem problema nenhum. É muito gostoso a gente pensar na nossa vida assim, ó. Você vai, faz o seu trabalho, você trabalha lá durante o dia, horário comercial, aí você chega em casa, você liga lá os Netflix, assiste 60 mil episódios da série que você gosta, até você ficar com muito sono, aí você vai dormir na sua cama, e no dia seguinte você vai levantar, vai fazer o seu trabalho, vai chegar em casa, assistir a sua série, até que um desgraçado resolve ligar para você e fala assim, poxa, eu estou precisando de ajuda. E agora eu não vou nem falar de ajuda material, eu só para conversar, só para ter um papo. Aí você pensa o quê? Poxa, Jesus me salvou. Eu tenho acesso à árvore da vida, eu sou um cristão. Mas eu não acredito que Jesus pode me fazer cristão para tentar ajudar esse desgraçado aqui. Porque hoje eu tinha programado de assistir 4 episódios da minha série. E ajudar esse desgraçado vai me tirar de casa para assistir, em vez de assistir 4 episódios, vai me passar 5 episódios da vida dele. E entre assistir 4 episódios da minha série preferida e 5 episódios da vida dessa desgraça, eu prefiro ficar no meu conforto, porque somente Cristo me salvou e agora está me levando para o céu. Havia uma música, veja como isso está incrustado na cultura cristã do nosso tempo. Os mais antigos aqui de evangelho e de cristianismo vão lembrar de algumas músicas que a gente cantava para visitantes. Então era mais ou menos assim, você que está nos visitando, veja que você está numa época muito boa para visitar uma igreja. Porque antigamente, quando você ia visitar uma igreja, as pessoas faziam assim. Então, sei lá, vamos fazer alguém passar vergonha que não seja um visitante.
Sei lá, vou pensar aqui em alguém, irmão Robert. Irmão Robert está nos visitando. Então venha para cá, irmão Robert, que está nos visitando. Primeira vez. Para quem está assistindo, Robert não é a primeira vez, a gente está só usando como exemplo. Então o irmão Robert, ele está aqui pela primeira vez. Então nós vamos agradecer ao irmão Robert, que está aqui pela primeira vez. E aí o que acontece? Ele já estava nessa hora pensando assim, Senhor, me livra. É a primeira vez que ele orava, Senhor, me livra. Eu garanto, Senhor, que se o Senhor me tirar daqui agora, eu nunca mais volto. Então me abençoa. Aí, então, ele estava aqui morrendo de vergonha. E aí, então, a gente cantava umas músicas para ele. Cantava uma música, assim, Senhor visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Essa era um clássico. Tinha uma outra, não sei quantos lembram, que no meio da música falava assim, falaram para o visitante, só que essa eu não lembro muito bem. Eu lembro de uma parte que me marcou, que dizia assim, você no seu cantinho e eu no meu. Lembram dessa? Lembram, Luciana, que a gente vem da mesma origem evangélica? Então eu cantava assim, era para o visitante, dizendo, seja bem-vindo, não sei o quê, você no seu cantinho e eu no meu. Do tipo, não me enche o saco. Era basicamente a tecla SAP. Então eu cantava isso. E o pessoal cantava isso com uma alegria. Por quê? Porque ele pensava assim, você já conseguiu o que a gente queria, que é vir para a igreja. Então agora você segue a sua vida, todo mundo aqui que está cada um seguindo a sua vida, você não enche o nosso saco, a gente não enche o seu, e todo mundo vai ficar feliz, porque a gente vai ter a eternidade para passar o céu, um enchendo o saco do outro, então aqui a vida, a gente vai levando a vida como está. Salva de palmas para o nosso visitante, você é muito bem-vindo. Isso, mas fica aí mesmo, não fica muito perto, porque atrapalha. Você vai querer compartilhar as dores e as angústias. Nós estamos nos tornando e usando somente Cristo como passaporte para o céu para nos tornar completamente egoístas no mundo mal. E se há uma coisa, sendo agora um pouco mais avivado, se há uma coisa que a gente precisa amarrar isso, a gente precisa amarrar a desgraça do nosso egoísmo, usando somente Cristo, que é a grande beleza da igreja, o acesso ao paraíso, que tem a ver não apenas com comer da árvore da vida, mas tem a ver com a vida plena como Deus estabeleceu para ser, onde nós temos um relacionamento pleno com Deus, pleno com o próximo e pleno com a criação. A igreja de Jesus precisa viver restabelecendo isso. Quando nós afirmamos somente Cristo, nós estamos dizendo, a única possibilidade de voltarmos a viver da maneira como Deus quer é Cristo. E através de Cristo, nós então vamos viver da forma como Deus quer. E a forma como Deus quer significa fazer aquilo que Ele estabeleceu para nós cristãos. O que tem a ver com cantar no domingo, ouvir uma mensagem no domingo, participar de uma igreja no domingo, mas tem muito, muito a ver com a forma como nós vamos viver em sociedade amanhã. Como nós vamos amar o próximo amanhã. Como nós vamos compartilhar e partilhar da vida amanhã. Para mostrar de maneira definitiva que as pessoas não precisam ficar buscando o que as coisas que fazem as pessoas felizes. Elas têm isso em Cristo. E mostrar que quando nós dizemos somente Cristo, nós não estamos falando de uma fé alienante. Nós estamos falando de uma fé que vai fazer com que a gente se engaje no mal que há no mundo para a transformação de dentro para fora. Mas aí, é claro, há um sério problema. Imergir no mundo para uma transformação de dentro para fora faz com que a gente tenha que se relacionar com aqueles pecadores, gente. E você já notou como o mundo tem pecador? Não sei se você já notou isso. O mundo, olha, é absurdo. Vou dizer para vocês, porque eu estudo o mundo. E o mundo, olha, as pessoas mentem. Vocês não estão acreditando que as pessoas mentem, né? Mas no mundo, as pessoas mentem. As pessoas são interesseiras no mundo. Absurdo as pessoas serem interesseiras no mundo. As pessoas valorizam mais a aparência que o conteúdo. Olha, ainda bem que a gente está aqui na igreja, né? Porque se você não estivesse na igreja, você estaria aí de frente com tudo isso. As pessoas escondem os seus pecados,
com um profundo medo de mostrar quem são, porque elas sabem que se mostrarem quem são, é difícil qualquer pessoa conseguir compreender, porque elas mesmas não se compreendem e não se aceitam. Mas ainda bem que nós vivemos num ambiente em que nada disso acontece. A igreja de Jesus precisa ser aquela que diz: sim, o mal existe, é real, mas Deus reconstruiu o paraíso na cruz. Então nós, como igreja, quando convidamos alguém para caminhar conosco, nós não convidamos a caminhar conosco porque nós somos perfeitos e eles não são. Nós apenas convidamos para caminhar como aqueles que dizem: nós descobrimos através da graça que somente Cristo. Então nós desistimos de tentar construir o paraíso por nós mesmos. Mas veja, nós desistimos de tentar construir o paraíso através de nós mesmos. Mas continuamos tentando construir o reino através de Jesus e somente de Jesus. Veja como a fé cristã faz com que nós continuemos a fazer alguma coisa, mas agora não fazemos voltados para nós mesmos, porque Jesus já fez isso. O que nós fazemos agora, nós fazemos em amor ao próximo. É uma igreja que está instalada no mundo e para o mundo. E uma igreja, quando está instalada no mundo e para o mundo, ela não está perdendo a sua essência. Ela está recuperando a sua essência. Porque uma igreja que diz somente Cristo, ela está dizendo: nós nos cuidamos, nós lemos a palavra, nós oramos, nós nos alimentamos de Deus, porque sabemos que Cristo é completamente necessário. Mas é esse Cristo que faz com que a gente transborde e queira demonstrar esse amor de Deus no mundo que nós vivemos. Somente Cristo pode fazer isso. Igrejas que compreendem o somente Cristo são igrejas que vão compreender a missão. Queira você dar o nome de missão integral, queira dar o nome de qualquer outra missão. O importante é que a missão seja feita. O importante é que a igreja seja aquela que reconheça a necessidade de doar-se, como consequência do que é mais importante: somente Cristo. O que faz você feliz? Voltar para casa agora e tentar esquecer do mal no mundo não nos faz felizes. Faz-nos alienados. E eu estou dizendo isso, claro, muito influenciado por uma série de coisas que têm acontecido. E que a cada semana vão acontecendo num nível muito pior. E as coisas que antes aconteciam tão longe, lá no fim do mundo, agora vão chegando cada vez mais próximas. Como um incendiário numa creche, como um menino de 14 anos que vai armado para a escola e atira nos colegas. E isso vai chegando cada vez mais perto. Cada vez mais perto. Eu espero que nós, como igreja, diante das atrocidades do mundo, nós tenhamos duas reações. Primeiro, a reação de nos reunirmos para lermos juntos a palavra e compreendermos o que Deus quer de nós através da palavra. E o segundo, de voltarmos para o mundo para praticar o que nós aprendemos através da palavra. Assim, que o somente Cristo e a centralidade da palavra não nos tire do mundo, apenas nos livre do mal. Como, se me parece, foi até mesmo um tal Jesus que falou: Pai, eu não peço que os tires do mundo, porque esse não é o plano, o projeto não é esse. Eu peço que os livres do mal, mas que os livres do mal no mundo. Somente Cristo pode fazer isso numa igreja. Uma igreja que não barganha com Deus, uma igreja que não compra Deus, e que por não fazer isso buscando a própria felicidade, reconhece que a felicidade plena já está na cruz, e se ela já está na cruz, eu posso sair em missão. Não para ser satisfeito, mas porque eu já estou satisfeito. E eu já tenho tudo o que eu preciso na cruz. Que o Senhor Jesus nos ajude. Porque, gente,
nós estamos no mundo mau. E todas as vezes que pessoas são destruídas, roubadas e mortas, nós estamos assistindo à ação do diabo no mundo. A Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. E nós temos assistido isso aos montes. Mas Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida eterna. E quando Jesus usa vida eterna, ele não está dizendo apenas aguardem, aguardem, porque quando eu voltar tudo vai ser estabelecido. Não, nós como igreja reformada, inclusive cremos que Jesus já estabeleceu isso para a igreja agora, para que os princípios do reino sejam pregados agora. Nós viveremos isso plenamente só quando ele voltar? Sim. Mas somos chamados para já viver da forma como ele quer que nós vivamos plenamente no reino. Que o Senhor nos ajude para que isso aconteça. Para a glória de Jesus. E somente através de Jesus. Que a centralidade de Jesus nos mova. Que jamais nos deixe inertes no mundo tão ruim como o nosso. Que Deus os abençoe. Deus, que a tua palavra molde a tua igreja em todos os aspectos. Para a glória do Senhor. E em nome de Jesus. Amém.